Fala galera, tudo bem com vocês? Eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra estar recebendo você aqui para mais uma aula aqui no Instituto Nine Coach do Brasil, aonde nós temos as nossas metodologias de reprogramação de crenças. Falando hoje na gestão da emoção e falando no método X emocional, nós vamos estar falando sobre o que? O vício compulsível em pornografia. Que tema extremamente relevante quando a gente trata ele também no Imunidade Conjugal. Então, são diversas plataformas que nós temos dentro do Instituto Nine Coach do Brasil e nós falamos sempre sobre esse quesito de pornografia, né? Então, olha só, gente, a pornografia é um estado muito comum nos dias de hoje, devido ao quê? Que de fato, quando nós éramos criança, na maioria das vezes nós recebemos instruções de pessoas mais velhas ou até mesmo a gente simplesmente pegava um videocassete, para quem é da geração de 84 como eu, isso é muito comum, e automaticamente ou você simplesmente colocava a mão embaixo do colchão da cama ou em cima do roupeiro e você já encontrava uma revista, por exemplo, da Playboy, uma revista de mulher nua, e ali você então começava o princípio, né, da pornografia e esse transtorno que vem trazendo muita dificuldade para muitas pessoas. Nós sabemos que isso é uma prática muito forte, principalmente nos homens, aonde estão ancorados, por exemplo, com isso, criando irrealidades por vezes, né, de relacionamentos, aonde na maioria das vezes as pessoas ficam frustradas com o estilo que elas colocam ali nesse estilo sexual e automaticamente o problema é a generalização em relação ao que os atores estão fazendo ali e não que as pessoas não vão estar fazendo na vida real, mas na maioria das vezes são atores que estão fingindo, que estão fazendo algumas coisas ali e que são irreais no dia a dia de cada casal, relacionamento. Então, é muito melindroso nós falarmos sobre isso, mas é importante a gente trazer esse entendimento. Todos nós somos livres para fazer o que quisermos em relação a isso e em relação à nossa vida conjugal. Agora, o que eu quero colocar para você aqui, o que é muito importante é o processo e o sofrimento em que eu, como terapeuta e coach, atendo muitas pessoas, né, pessoas que não tiram fotos comigo, pessoas que estão arquivadas, que estão hoje mesmo, né, nesse sábado, eu atendi pessoas, então uma eu tirei foto, a outra eu não tirei foto, uma aula, mais de 2 horas de aula. Então isso é muito importante, né? A gente entender que não é direcionado para alguém. Mas a experiência que me traz é eu entender e repassar isso que a pornografia traz muito sofrimento às pessoas, principalmente pelo quê? Pela generalização. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma generalização que o sexo ele tem que ser sempre naquele modelo pornográfico, quando ele se encontra com uma pessoa, casa com uma pessoa, por exemplo, e essa pessoa não tem a mesma compulsão no vício em pornografia, essa pessoa passa por anos com uma frustração. Por quê? Porque ela teve uma associação, uma interpretação do que é o sexo, só que o problema é que ela generalizou. Então, ele entende, ou ela entende, que todas as mulheres ou todos os homens têm que ter a prática do ato sexual naquele modelo pornográfico. Só que agora eu quero dizer algo mais profundo, porque eu sempre busco trazer o iceberg aqui dos problemas. Imagina alguém, por exemplo, que nasceu culturalmente, tá, em uma família mais fechada, aonde essa prática não era instruída por ninguém, e essa pessoa entendeu, por exemplo, por algum tipo de crença em que se ela fizer X ato, ela vai ser uma prostituta, ou ela vai ser uma vagabunda, ou ela vai ser qualquer coisa, ou ele vai ser qualquer coisa dessa maneira. Bom, aí nós estamos falando de um bloqueio que tem emocional na vida da pessoa. Só que esse bloqueio, na maioria das vezes, ele está instruído através de quê? De crenças. Crenças que são da sociedade, crenças que são do dia a dia, né? De familiares, crenças hereditárias, são crenças religiosas, são todos os tipos de crenças que acontecem. E isso vai formando um padrão na vida da pessoa que ela tem uma generalização. Só que agora ela teve um relacionamento e casou-se. E quando ela casou com uma pessoa que tem esse entendimento que a prática sexual é generalizada na pornografia, mas ela não se sente bem fazendo os tais atos. Então nós sabemos, por exemplo, que ninguém é obrigado a fazer nada. Mas agora fica uma frustração de um lado e de outro.
A gente sabe das leis, a gente sabe o quanto que isso pode ocorrer problemas, né, para ambos os casais, porque ninguém é forçado a fazer alguma coisa. Mas assim, é importante você entender que uma pessoa pode estar frustrada com a outra simplesmente pelo fato de elas não se entenderem, por exemplo, na cama. Então a pessoa tem várias características boas, maravilhosas, é um bom pai, é um cara trabalhador, é um cara respeitador, mas chega na hora, por exemplo, ele tem um estilo em que a mulher, por exemplo, tem bloqueios e ela não consegue desbloquear esses atos que o esposo espera. E o esposo espera esses atos com a generalização, por exemplo, da mulher pornográfica, de tudo que ele teve de instrução e imagem mental no seu cérebro. Então, lá no hipocampo, que é uma gaveta de arquivos de memória, localizado no hemisfério direito do nosso cérebro, o sistema límbico, o sistema emocional, lá está arquivado o hipocampo. E lá dentro tem esse modelo generalizado. E esse modelo generalizado, quando ele não é recíproco, gera frustração no homem e gera frustração na mulher. E eu falo para ambos os lados. Inclusive, por quê? Porque a gente sabe que alguns sintomas acontecem com pessoas em que ela tem uma hipersexualidade, por exemplo. Né? Então, assim, o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade também pode estar com uma compulsão, por exemplo, por sexo. Então, gente, é muito amplo para a gente falar sobre tudo isso. Mas agora, não fugindo da questão pornográfica, você analisa que o modelo mental que essa pessoa generalizou, ela fica em looping. Então, ou seja, quando ela não encontra essa pessoa desse mesmo modelo mental, ela vive frustrada no relacionamento. E qual é o problema de tudo isso? É que ela vai começar a buscar outros relacionamentos e, por vezes, extraconjugal, para poder suprir a sua necessidade ou suprir a sua frustração. Ou, outra forma, ela pega, se inferioriza, acha que não é amado, acha que não é recíproco o sentimento e acaba agora vivendo com uma tristeza muito grande. O que eu posso dizer claramente é que ambos estão sofrendo. E ambos precisam ter uma comunicação e ter um entendimento em relação a isso. Para o quê? Para que se encontrem no seu equilíbrio e que possam estar desfrutando de um sexo maravilhoso nos formatos que eles bem entenderem, ok? Então, assim, diante disso, eu quero colocar assim, um homem, por exemplo, ou uma mulher que por vezes, tem a compulsão, por exemplo, à área pornográfica e à masturbação, essa pessoa está muito interligada no seu modelo mental, porque o seu modelo mental também está interligado no imediatismo. Né? Então, o imediatismo, por vezes, de pessoas dominantes, né? Lá no método DISC, pessoas dominantes gostam muito desse imediatismo, pessoas ágil, faz e acontece e tudo mais. Então, assim, quando essa pessoa utiliza também o vício em pornografia e automaticamente em masturbação, essa pessoa pode estar sempre buscando esse sistema dopamínico na sua vida. E a dopamina, ela traz ali um sistema de recompensa em nós. Ela é um neurotransmissor de recompensa. E automaticamente você vai estar sendo o quê? Recompensado. Por quê? Porque você teve o ato e imediato você já recebeu, já mandou informação para o seu cérebro do quê? Da satisfação, da recompensa do vício em pornografia. O que isso pode acontecer? O modelo mental ser estabilizado no seu cérebro. O modelo mental no seu cérebro ser alocado. De que maneira? Aonde você agora entende que você está num ambiente e você agora começa então a simplesmente começar a pensar, ancorar os seus pensamentos, como o nosso cérebro é atemporal, então o nosso cérebro não sabe se está no passado ou no futuro, para ele tudo é presente, então ele começa agora a ancorar o pensamento e criar fantasias no seu cérebro. Quando ele cria fantasias no seu cérebro, ele começa agora a ir até o banheiro, ir até local fechado, com o smartphone na mão, com o Android, com o iPhone na mão, independente da situação, em qualquer lugar agora ele pode estar olhando a pornografia. Quais são os malefícios que isso vai trazer? Bom, isso pode atrapalhar no trabalho, porque quando você perde o controle, você está escravo do mesmo, automaticamente no horário de trabalho você vai estar vendo isso. Quando você vai ao banheiro, você vai estar vendo isso. Você vai ter um processo de masturbação vendo isso. Você, por vezes, vai querer não ter relacionamentos mais conjugais, porque isso te satisfaz e você não se incomoda. Ou seja, você vai estar cada vez mais se fechando para você ter um relacionamento porque você está suprido em você mesmo. Faz sentido isso para você, gente?
Então, olha só, diante disso, olha como é importante, né? É, nós colocamos aqui algumas rotinas, né, que você precisa estar quebrando para que você venha fugir desse vício ou, né, tratado como compulsão a, ao vício em pornografia, né? Então, essa compulsão em pornografia, né? Porque alguns ambientes colocam, por exemplo, como um vício e outros colocam como uma compulsão, né? Então, ou seja, mas tudo aquilo que não te domina, você se torna escravo. Então, se você não domina esse momento, e esse momento está te atrapalhando no trabalho, no emprego, está tirando a tua atenção, não está sendo legal, você está muito mais indisponível, por exemplo, no relacionamento, porque você está vivendo no seu mundo, você está se afastando de todo mundo porque você já está suprido com as suas necessidades, ou ao contrário, você está sempre agora buscando diversos relacionamentos para suprir a sua necessidade e você não encontra o mesmo. Então, ou seja, e você acaba se frustrando e cada vez mais gerando imagens mentais e arquivos de memória que estão localizadas no hipocampo, hemisfério direito do nosso cérebro, de pessoas diferentes. Gente, isso é muito maduro, essa aula que eu estou colocando aqui. Por que a maturidade gera? Porque cada vez que você tem lá no seu hipocampo um arquivo de memória, você agora começa a não ter referência. Porque um homem faz de um jeito, uma mulher faz de outro jeito. Ou a outra mulher faz de outro jeito e o outro homem faz de outro jeito. Ou seja, você não tem referência. E você agora fica meio perdido. E ninguém vai ser aquela pessoa que você mentalizou, aquela pessoa que você colocou como uma generalização no seu cérebro e você fica em loop procurando ela e automaticamente isso te prende, por exemplo, para um novo relacionamento. Por quê? Porque justamente porque as pessoas não são cópias umas das outras. Podem ser parecidas, mas cada um tem o seu jeito. E o problema da generalização do trauma é quando você encontrou esse modelo e você quer que esse modelo esteja em todo mundo e automaticamente você não encontra esse modelo em todo mundo e você fica frustrado com a situação e por vezes entristecido, sozinho e também com dificuldade de ter relacionamento conjugal. Então, ou seja, você fica uma pessoa que na maioria das vezes você está cheio de arquivos de memória e você não consegue ser feliz. E isso é triste e frustrante para muitas pessoas, pois tem essa generalização dentro de si. Faz sentido isso para você, gente? A pergunta que eu quero fazer é: quais são os gatilhos, por exemplo, que te geram isso? Quais são os gatilhos que te trazem esse estímulo para que o seu cérebro vai cada vez mais trazendo uma neuroplasticidade, ou seja, um novo modelo mental, onde você está alimentando e declarando, deixando um modelo já pronto em relação à pornografia no dia a dia. Então é muito importante você ter isso, né? O imediatismo, olha o que eu anotei aqui, né? O imediatismo está muito ligado com você ser um vampiro do tempo. Ou seja, você tem o tempo. Você quer ter o controle de tudo. Você é tão dominante de tudo que você quer esse imediatismo. Então, ou seja, o prazer está ali, nesse algo imediato, na masturbação, na pornografia, no sexo, né? Então, ou seja, você não consegue ter controle de si. Mas por você não ter controle de si, você quer controlar. Então, ou seja, você busca o vício em pornografia, que pode te levar, por exemplo, a destruir a sua família, um relacionamento por traição, por tantas coisas, porque você quer ser dominante. A raiz do domínio pode estar interligado com várias coisas, principalmente na sua criança interior. Porque, por exemplo, quando você tem um pai ou uma mãe narcisista que te dominavam, que faziam as coisas, e agora você entende o seguinte: não, ninguém vai pisar em cima de mim. Ninguém vai dominar, ninguém vai me dar as rédeas. A maioria das vezes, essas pessoas que são criadas por pais e mãe narcisista, tem duas situações muito importantes. Ou você nasce e cresce com esse processo e você se torna uma pessoa codependente, com mãe e pais narcisistas, e você se transforma totalmente codependente, uma pessoa que necessita de ajuda, que não consegue assumir a autorresponsabilidade, muito ligado com a síndrome de Peter Pan. Essa pessoa não quer crescer nunca porque ela é codependente de outras pessoas. Ou, ao contrário, essa pessoa cresce com uma ira tão grande dentro dela que ela começa a criar sua autodefesa, sua casca, e ela começa: ninguém vai mandar em mim,
ninguém vai fazer o que o meu pai fazia com a minha mãe, ninguém vai fazer o que a minha mãe fazia com o meu pai, então a pessoa que casar comigo vai ter que ser desse modelo, e ela vai criando uma generalização e automaticamente vai construindo essa pessoa. Então essa pessoa dominante, por exemplo, por vezes ela vai ter dificuldade inclusive com quem? Com os seus líderes. Todo aquele que estiver acima de si, ela vai estar repetindo a criança interior, por exemplo, que tinha problemas com o seu pai que estava acima dele, que era uma autoridade. Então, hoje, na fase adulta, lá 30, 40 anos, 20 anos, enfim, essa pessoa está repetindo, sempre brigando com a liderança, com pessoas que estão acima, que são uma autoridade. Por quê? Porque a insubmissão está lá naquela criança de 7 anos, naquela criança interior que precisa ser curada, que precisa o processo do método X emocional para reprogramar suas crenças e poder avançar. Só que isso também reflete no quê? Na sua vida sexual, na sua vida conjugal. Por quê? Porque ela quer tanto domínio em que ela quer, por exemplo, se masturbar e fazer o que quiser na hora que querer. Quer ter o controle, quer ser o imediatista em todas as situações. Então, por vezes, como às vezes não tem pessoas disponíveis do jeito que ela quer, ela vive num mundinho, na palma da sua mão, literalmente, né? Olhando o celular, com vício em pornografia e tomando o controle do seu tempo. Ou seja, ela tem o orgasmo quando ela quiser, porque ela tem na palma da sua mão um celular onde ela pode estar acessando a pornografia. Faz sentido tudo isso que eu coloquei para você, gente? Se faz sentido tudo isso que eu coloquei para você, você poderia compartilhar, né, esse modelo do método X emocional, essa aula que a gente está colocando aqui, para que você possa ajudar outras pessoas a sair desse vício em pornografia. Então nós precisamos crescer e avançarmos em relação a isso. Agora, outra situação que eu quero colocar é que por vezes você nem sabe exatamente por que você procurou, tá, a pornografia e você foi se masturbar para ter um pouco de dopamina, um sentimento de recompensa no seu cérebro. Por que isso? Por vezes você vai estar num processo de ansiedade. Sim, a ansiedade ou a depressão pode fazer com que você cruze agora um gatilho de rota de fuga. Então, um gatilho de rota de fuga é quando você literalmente está ansioso ou está no momento de pressão e você procura agora o seu parceiro ou sua parceira para passar pelo momento de sexo, né, de sexualidade, o momento em que vocês vão estar junto ali. Só que automaticamente, lá dentro no seu cérebro, você entende o seguinte, que após que terminou essa relação e que por vezes é um imediatismo, que você só supriu aquela necessidade para liberar uma dopamina porque você está ansioso demais, o teu cortisol está na altura, né, a adrenalina está nas alturas também, com tantos problemas, você acaba pensando o seguinte, poxa, nem era isso que eu queria. Entende, gente? Então, é isso que eu estou dizendo. Você precisa ter o cuidado. E, por vezes, você não vai estar usando uma pessoa, o seu parceiro ou sua parceira, ou algum encontro casual, mas você vai estar usando você mesmo. Então, você vai estar buscando o prazer imediato com a masturbação, com a pornografia, mas, na verdade, o seu problema está na ansiedade que você gerou pela uma falta de planejamento, pela uma falta de você agora ter uma prudência numa tomada de decisão e você quer tudo no imediatismo. E por que no imediatismo? Porque você está num hábito de comparação com outras pessoas. E o que eu quero colocar para você aqui, não compare o seu capítulo primeiro com pessoas que estão lá no capítulo 10. Cada pessoa tem o seu momento e você precisa ser sábio para isso, para tomar essas decisões no momento certo e principalmente para o plantio. Eu tenho visto, por exemplo, e analisado a formiga. A formiga ela planta no verão o quê? Toda a sua estrutura para que no inverno, o plantar é um modo figurativo, ela trabalha no verão para que no inverno ela seja suprida, ou seja, isso é prudência. Então as pessoas, por exemplo, quando elas não têm prudência, elas chegam no momento, elas disparam todos os seus neurotransmissores, principalmente, né, uma área do cortisol e adrenalina, né, cortisol que é o estresse, e por vezes ela vai lá buscar esse gatilho de recompensa, ou seja, então eu vou por vista da pornografia para tentar suprir um buraco emocional que está dentro de mim. Então, até onde eu realmente estou com a necessidade, o meu momento prazeroso, por exemplo, de eu entrar numa relação sexual, ou até onde eu estou, por exemplo, escravo das minhas emoções, sem um autoconhecimento e estou buscando no sexo ou na pornografia, por exemplo, suprir uma necessidade minha. Bom, gente,
Faz sentido isso para você? Se faz sentido isso para você, é muito importante o autoconhecimento. Por isso, nós trabalhamos dentro das nossas plataformas EAD, o Imunidade Conjugal, o Gestão da Emoção e o Método X Emocional, o entendimento para que você possa estar avançando mais e mais. E por isso, o autoconhecimento vai fazer com que você tenha uma vida emocional abundante, principalmente nessa questão física e sexual, para que você realmente se conheça, você quebre os seus traumas e você desgeneralize, por exemplo, tudo aquilo que as crenças sociais, as crenças midiáticas, o dia a dia, por exemplo, em que você vê a exposição de tudo que é tipo de mulheres e homens e que tem gerado dentro de você um conceito, e esse conceito pode ser extremamente autossabotador. Se você está sofrendo com essa questão em um vício de pornografia, me procure dentro dessa situação, porque eu quero estar te ajudando com a nossa perícia na metodologia de reprogramação de crença, o método X emocional. Eu estou pronto com perícia para poder te analisar, para poder te mapear, entender o seu estado atual, entender a sua criança interior e elevar você para uma visão de futuro. E qual é a visão de futuro que nós temos entranhada dentro do Instituto Nine Coach do Brasil? É que você possa ter e cumprir e viver uma vida emocional abundante. Certo, gente? Então, eu quero deixar aqui um forte abraço para você. Nos vemos nas próximas aulas e você pode estar caminhando agora para uma vida abundante. Um forte abraço.